quadro Entenda Direito traz hoje o doutor Vinícius Luiz Ferreira, advogado na cidade e região, especialista em erro médico. Nós vamos hoje bater um papo a respeito de erro médico, que é o que é mais comum e que vem acontecendo e vem aumentando em nível nacional. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Muito obrigado, doutor Delgado. É um prazer estar aqui. É realmente uma oportunidade muito boa e eu espero poder contribuir e colaborar com o pouco que eu sei. Doutor Vinícius, no seu escritório ou nessas demandas aí na região, o que o senhor mais tem visto a respeito das demandas do erro médico? Tá. O que acontece é o seguinte, doutor Delgado. Antigamente havia a figura do médico de família, né? Que é aquele médico que cuida de toda a família, cuida dos filhos, dos idosos. Com o passar do tempo isso foi mudando e a sociedade não conseguiu se adaptar, a medicina não conseguiu se adaptar, as leis muito pouco se adaptaram e nesse movimento é onde começou a surgir a maioria dos erros, onde começou a surgir a maioria dos problemas envolvendo o direito médico. Um médico generalista tomando a frente de algum procedimento qual, em tese, ele não possui especialidade para exercer, um erro na hora da publicidade médica, um erro na hora de prescrever um remédio sem analisar todo o quadro daquele paciente, são as situações mais comuns que aparecem, pelo menos aqui na nossa região. A pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: o erro médico, ele tem mais evidência, o maior caso acontece nas cidades do interior ou nos grandes centros? Existe aí uma diversificação, um número maior ou menor? É muito difícil falar nisso, por quê? Nas cidades de interior, aquela figura que eu falei, que é a figura do médico de família, aquele médico mais conhecido na cidade, é uma figura muito presente. E esses médicos são pessoas de muito renome, muito respeito, e a cultura local, muitas vezes, acaba por evitar levar aos tribunais, levar à justiça os casos em que acontecem essa situação. Eu preciso aqui fazer uma ressalva, que é a seguinte: nem tudo é erro médico. O ato médico, ele é um ato que naturalmente, ele quer dizer que o profissional precisa, muitas vezes, praticar algo que invada a esfera pessoal do paciente. Vou dar um exemplo: vou fazer uma cirurgia, eu preciso fazer um corte, eu preciso, como se diz? Procedimento. Eu preciso passar por um procedimento em que eu invado o corpo daquela pessoa. Isso é natural, é o que chama no direito de atogenia. Porém, algumas situações que precisam ser levadas aos tribunais acabam não sendo levadas justamente por essa resistência ou por esse medo que a população de interior tem de fazê-lo. Isso é muito diferente nas grandes cidades, em que a relação médico-paciente é uma relação muito mais profissional, no sentido de distante, e o médico ele é muito mais visto como um fornecedor de serviço e não como alguém que está ali para atender, para realmente cuidar, para realmente, acolher aquele paciente. O senhor poderia citar para o telespectador 3 tipos de erro médicos que o senhor já ou defendeu o médico ou o senhor veio defender o paciente? Tá. Eu vou contar um caso, eu não posso, é lógico, falar em pessoas, mas aconteceu uma certa vez, num determinado hospital, em que no quadro de apresentação do paciente, no registro do paciente, estava escrito o seguinte recado: paciente com câncer, com AIDS. O que acontece? Em tese, esse recado tinha como objetivo evitar que as pessoas prevenir as pessoas que fossem manusear aquele paciente de se contaminarem ou, alertar aquelas pessoas para que elas pudessem tomar um pouco mais de cuidado, na hora de manusear, na hora de cuidar daquele paciente. Porém, isso violava explicitamente o sigilo médico,
Porque uma pessoa que tem AIDS, ela não quer que as outras pessoas saibam que ela tem AIDS. Ela não quer que tenha uma placa sob a cama dela mostrando que ela tem AIDS. E justamente por conta disso, entendeu-se que foi um erro de procedimento, um erro médico, né, em lato sensu, por assim dizer, e eventualmente o hospital será condenado, porque esse processo ainda está em trâmite, mas eventualmente ele será condenado. Houve também um outro caso em que o médico do trabalho, ele foi ajudar a empresa, a funcionária trabalhava numa determinada empresa, se acidentou, ela não tinha registro, não tinha nada. O médico foi elaborar o laudo médico para ajudar a empresa a regularizar aquela funcionária. Porém, como ela estava machucada e ele precisava atestar a aptidão dela para o trabalho, ele acabou elaborando um atestado médico que não dizia a verdade dos fatos, que não dizia a verdade do quadro clínico dessa paciente. E por conta disso, ele, enfim, é possível que ele venha a ser condenado numa eventual sentença. O telespectador ele tem que ter ciência que a responsabilidade do profissional vai para o ato objetivo que ele comete, conforme o Dr. Vinícius colocou. O médico não está impedido de exercer a clínica médica, a gente costuma dizer o clínico geral, ele é apto a fazer qualquer tipo de cirurgia, principalmente quando ele já detém e goza de uma certa experiência, principalmente os médicos que trabalham no interior, que são chamados o pau para toda obra, né? Principalmente aqueles que trabalham no plantão. Agora, o que nós temos também que alertar ao cidadão, ao telespectador, é que existe a responsabilidade objetiva do hospital, do diretor clínico, do diretor administrativo, da enfermeira, do próprio médico e assim sucessivamente. Nesse caso específico que o Dr. Vinícius colocou, obviamente que vai se apurar a responsabilidade de quem mandou colocar uma placa dizendo que o paciente era cometido de HIV, né? O hospital, o diretor clínico teria que ter visto isso. Então, é uma demanda, razão pela qual a advocacia, a cada dia que passa, está se especializando, a exemplo do Dr. Vinícius, que só advoga na área médica, tanto em defesa do médico, quanto em defesa do hospital e quanto também em defesa dos direitos do paciente que entenda que tenha tido o seu direito, a sua situação transgredida por um erro médico não observado pelo hospital. Então, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vinícius, voltará mais vezes para nós darmos continuidade ao problema do atendimento nas redes públicas, ao problema do atendimento na rede privada, nos planos de saúde, quer dizer, a responsabilidade tanto do poder público no que diz respeito ao atendimento ao cidadão, da mesma forma que os planos de saúde, a responsabilidade do atendimento na hora da necessidade do paciente. E para terminar, a pergunta que eu faço para o Dr. Vinícius é aquela famosa chamada, quando você entra no hospital de emergência, ao invés de eles acolher o paciente, imediatamente demora 5, 10 minutos, porque tem que fazer uma ficha, tem que se preencher todo um protocolo e às vezes o paciente acaba morrendo sem ser atendido em razão da morosidade no atendimento, na confecção de uma ficha cadastral. O que o senhor termina com esse recado ao telespectador, aquele que nos ouve? Olha, Minas Gerais adota um sistema chamado Protocolo de Manchester. O que é isso? É um sistema de regras e de normas orientadoras para os pronto-atendimentos, para os atendimentos de emergência. Esse tipo de prática, ela pode ser muito lesiva ao paciente e não pode acontecer dessa maneira. É necessário esclarecer que a Constituição Federal ela garante acesso à saúde a todos e é obrigação do Estado. O que isso quer dizer? Independente de quem chegue lá, em qualquer situação, a prioridade é atender a saúde, atender o quadro clínico dela e garantir a vida e a saúde dela, para depois pensar em funções burocráticas.
E se isso não acontecer, é necessário, se possível, é claro, a gente sabe que nem sempre é, mas que chame a atenção da pessoa que está responsável por aquele atendimento, que tome essa postura e que priorize a vida e a saúde do paciente. Se eventualmente ainda assim não for possível, procurar um advogado de sua confiança. Muito obrigado, doutor Vinícius. Espero que o senhor retorne aqui, trazendo ao telespectador esse conhecimento para que a gente possa desenvolver outros assuntos dentro da saúde pública e a saúde privada. Muito obrigado. Muito obrigado.